Olá, aqui é o Álvaro Eloy do blog dicasdefotografias.com.br e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o fenômeno que está acontecendo no mercado de fotografia digital, que é a ascensão crescente e rápida das câmeras mirrorless. Então hoje está havendo aí uma pequena luta, entre aspas, os dois grandes gigantes do mercado de câmeras fotográficas digitais, que é a Canon e a Nikon, contra essas pequenas câmerazinhas que estão surgindo agora. As duas gigantes são as pequenas notáveis que estão bombando. Eu preciso deixar claro que esse vídeo, esse conteúdo que eu estou aqui gravando para vocês, ele foi baseado num artigo intitulado Câmeras sem Espelhos, tudo o que você sempre quis saber. Esse artigo é de autoria de uma fotógrafa canadense chamada Darlene Hildebrand, do site digitalforumentor.com, e nós vamos aqui tentar resumir esse artigo que ela escreveu, falando desse fenômeno que está acontecendo agora. Bom, aqui na tela nós temos a foto de uma Canon 5D Mark III, né, e aqui do outro lado oposto, as duas câmerazinhas de duas marcas famosas que estão hoje fazendo a diferença aí no mercado, que estão revolucionando, está havendo um rebuliço, tanto os profissionais, como os iniciantes, como os amadores, pelo fato de serem construídas a seu espelho. Então foi reduzido muito o tamanho, são câmeras menores, bem pequenas. A marca que está mais assim no mercado se destacando, que está, vamos dizer assim, bombando em vendas, é a Sony, porque foi a primeira empresa, né, fabricante de câmera digital que investiu nessa ideia do sistema de 4/3 das câmeras sem espelho, e foi ela que apresentou no mercado os primeiros modelos e se desenvolveu com mais rápida, com mais facilidade. Então a Sony hoje está dominando o mercado, ela está em termos de venda, os números dela são os maiores, né? Em seguida vem a Fuji, que está com esse modelo aqui excepcional chamado X-T1. Esses dois modelos de câmera são câmeras sem espelho, mas com sensor CMOS, que são sensores cropados, né? Você aplica aos sensores que vêm nessas câmeras, que são menores do que os sensores de uma full frame. As full frames, para quem não sabe, são câmeras cujo sensor tem o tamanho do negativo 35mm nas câmeras analógicas de antigamente. O sensor dela mede 24 milímetros de altura por 36 milímetros de comprimento, por isso que se chama full frame, que é o tamanho exato de um negativo 35mm. Nas câmeras cropadas, ou também chamadas de câmeras APS-C, são sensores menores. Elas são fabricadas com sensores que giram em torno de 23 milímetros de comprimento por 16 ou 15 milímetros de altura. Para o profissional que trabalha na área editorial, que trabalha com agência de publicidade, ele precisa ter uma full frame, porque a qualidade realmente faz muita diferença. Mas essas câmeras digitais mirrorless sem espelho que estão surgindo no mercado, segundo os especialistas, segundo os profissionais que já migraram para elas e fizeram a comparação, a diferença de qualidade não é assim tão grande entre uma câmera mirrorless sem espelho como essa e uma full frame. Se bem que já existe no mercado as câmeras sem espelho, também full frame, como é o caso da Sony A7R2, que está fazendo muito sucesso aí no mercado, né? Nesse gráfico aqui nós temos o funcionamento interno de uma câmera digital SLR, Single Lens Reflex. Aqui nós temos as partes de todo o mecanismo interno de uma câmera digital. Aqui nós temos os elementos ópticos, que seria a objetiva. Essa peça é o espelho, que ele fica acomodado dentro da câmera nessa posição diagonal. A imagem que passa através da objetiva atinge ele e ele reflete para cima nesse conjunto que se chama pentaprisma. Essa imagem normalmente ela entra de cabeça para baixo aqui no espelho, e quando ela é refletida para cima nessa peça chamada pentaprisma, ela é corrigida. É quando nós olhamos pelo visor da câmera, que está aqui nesse número 8, nós vemos a imagem corrigida, é onde nós enquadramos a cena, o objeto para ser fotografado.
Bem, aqui existem outros elementos importantes aqui dentro da câmera fotográfica. Essa linha aqui representa o obturador, aquele sistema que abre-se uma cortina. Normalmente essa cortina ela é dividida, ela abre a metade para cima e a metade para baixo, justamente para permitir que a imagem seja projetada nessa segunda peça que está logo aqui atrás do obturador, que é o sensor eletrônico da câmera que vai gravar essa imagem. Então o ato de fotografar acontece assim em frações de segundo e é muito rápido, e consiste no seguinte: você enquadra aquele objeto que você vai fotografar, pressiona pela metade o botão, é lógico, do foco, faz o foco, e quando você pressiona até o fim para acontecer o ato de gravar a fotografia, o objetivo inicialmente ela está toda aberta para você poder compor a foto corretamente. Então no momento que você aperta o botão para o disparo, essa objetiva ela se fecha naquele diafragma que você selecionou. Então o espelho, por sua vez, sobe, bate nessa parte de baixo do pentaprisma, a imagem atravessa onde estava o espelho, o obturador se abre automaticamente, metade para cima, metade para baixo, e a imagem é gravada então no sensor. Em seguida, o espelho desce novamente para a posição inicial, e é assim que acontece o processo e foto após foto, só que numa velocidade muito grande, né? Agora nós vamos para o próximo slide e vamos fazer uma comparação entre o corpo das duas câmeras, né? Na SLR, nós temos aqui nesse primeiro desenho, a diferença é brutal, é muito grande a diferença de tamanho entre uma câmera SLR e uma câmera sem espelho, justamente pelo fato de uma câmera sem espelho ser desprovida do próprio espelho. O conjunto de espelho ocupa muito mais espaço, tem a desvantagem de quando acontece o ato da captura da imagem, ele sobe e bate no pentaprisma e produz uma certa vibração. É por isso que determinadas fotos que você vai fazer com velocidades muito baixas, é importante que você preste muita atenção, que você se concentre, que você procure um apoio para evitar que a câmera vibre na hora que você faz a foto e que o espelho bate lá em cima. É por isso que a maioria das câmeras SLR tem um dispositivo chamado trava de espelho. Então, em fotografias críticas em que se leva algum tempo, um tempo maior de exposição, para evitar que haja vibração da câmera, então primeiro você trava o espelho lá em cima, e depois quando você aperta o botão para fazer a foto, o espelho já está travado lá em cima, não existe essa batida. Bom, a mirrorless tem essa vantagem: sem um espelho, a imagem passa através da objetiva, a cortina do obturador se abre e ela é gravada diretamente aqui no sensor. Aqui nós temos uma foto de uma câmera mirrorless. A gente pode perceber que ela é bem estreitinha, bem menor, bem pequena, né? E quando você olha aqui para dentro, né, do corpo dela, você vê aqui o sensor que está lá no fundo da câmera. Se você pegar uma SLR agora e tirar a objetiva, você vai perceber que antes do sensor existe o espelho que está montado aqui de forma diagonal, de forma inclinada, e se você olhar embaixo do espelho, existe um vão, um pequeno vão aqui, você vai perceber o sensor atrás do espelho. Possuir uma câmera sem espelho exige alguns cuidados, especialmente quando você vai trocar de objetiva. É necessário que você tome muito cuidado, porque o contato com partículas de poeira e de sujeira pode ser depositada essas partículas no sensor da câmera, e depois as suas fotos começar a aparecer aquelas pequenas manchas pretas, que seria essa sujeira que grudou no sensor da câmera. Essa fotógrafa, quando ela fez essa pesquisa, ela enviou 80 e-mails para os seus seguidores, que ela tem muitos seguidores, para fazer uma pesquisa por amostragem. Ela recebeu um feedback, ela teve 61 pessoas que responderam a pesquisa dela. Dessas 61 pessoas, 26, né, ainda não tinham a câmera sem espelho. 34 já possuíam a câmera nesse sistema novo. E aqui, inclusive, no artigo ela diz que, ao invés de 34, seria 35, se fosse contar com ela mesmo, que acabou de migrar para esse sistema novo, né? Então, aqui o gráficozinho mostra aqui que
55,74% dessa cor amarela são aqueles que são, né, que foram pesquisados, foram inquiridos, né, para responder, que são se possuem a câmera nesse sistema, e o 42,6% aqueles que ainda não fizeram essa mudança. As marcas mais populares hoje no mercado são Fuji, Olympus, Panasonic, Sony e outras, né? E aqui está representado assim por essas cores: a Sony com 41,18%, em amarelo a Olympus com 26,47% e a Fuji com 17,65%. Isso aqui normalmente não representa às vezes a realidade, porque, como nós podemos ver aqui nesse gráfico seguinte, a própria autora deste artigo participou de uma pesquisa que foi feita pelas empresas fabricantes, né, dessas câmeras sem espelho, e essa profissional participou desta pesquisa, e essa pesquisa foi específica para profissionais, normalmente profissionais top de linha, né, aqueles profissionais que estão lá no topo mesmo, e ela participou dessa pesquisa, e o resultado dessa pesquisa mostra aqui que inicialmente quem está em primeiro lugar hoje seria a Fujifilm com a X-T1, né, que está com 22% do mercado. Depois vem a Sony com a A7 II com 14%, em terceiro vem a Olympus com a OMD M5 Mark II com 12%, depois vem a Sony Alpha com 7%, a Olympus, a OMD M1 com 7% e os outros 38%. Bem, de uma maneira geral, para o mercado assim, englobando profissionais e amadores, iniciantes e aqueles que estão entrando, que estão comprando a sua primeira câmera fotográfica, já está partindo para o sistema sem espelho ou está trocando, a pesquisa apareceu de uma maneira diferente, muito mais real. Na realidade, quem está em primeiro lugar em vendas é a Sony com 33%, depois vem a Fujifilm com 30%, a Olympus com 20%, a Panasonic com 10% e a Samsung com 3%. Inclusive estão usando até um termo agora para esse mercado de câmeras sem espelhos, que são os quatro grandes. Os quatro grandes, na realidade, são os quatro primeiros que estão aparecendo mais no mercado, que é a Sony, Fuji, Olympus e Panasonic. Essa pesquisa dessa fotógrafa, ela também ela fez uma pergunta a todos os seguidores dela, para que fosse respondido por que motivo, quais foram os motivos que levaram elas a migrarem para esse novo sistema. Então aqui nós temos uma resposta bem interessante. Porque ela é mais leve, porque ela é menor e mais portátil. A qualidade de imagem. Gosta e prefere o visor eletrônico ao invés do visor óptico da SLR. Durabilidade, prova d'água. Baixo nível de ruído, em ISO mais altos, fotografando com pouca luz. Menos intrusivo, pode ficar anônimo em uma multidão, pode aparecer menos, porque são equipamentos menores, então, logicamente, as pessoas que estão sendo fotografadas serão menos intimidadas, vamos dizer assim. A escolha de objetivos disponíveis também é farta, o preço é relativamente menor, em alguns casos, do que a SLR comum. A possibilidade de usar objetivos antigos com adaptadores. E existe também a resposta de que o sistema sem espelho trouxe de volta a diversão, a criatividade e a alegria de fotografar. Fácil de usar, características extras que a maioria das SLR não tem, como por exemplo, Wi-Fi ou o modo panorâmico, que alguns modelos já vêm construídos de fábrica. Fabricação com mais inovação do que as SLR. Esse slide aqui mostra uma participante do grupo da Darlene, que é a autora do artigo, num tour que eles fizeram para Nicarágua, e aqui é uma participante do tour que está fazendo uma foto aqui, fotografando com uma Olympus EM5 Mark II. Vocês podem ver que o tamanho realmente é bem menor do que uma câmera digital comum. E aqui tem uma interessante declaração, que ela está dizendo assim, que ela ainda tem a full frame dela 5D Mark III, que ainda ela mantém com ela, né? Mas que honestamente, depois de que ela pegou, né, a Fuji, que ela comprou a Fuji há 10 meses atrás,
ela nunca mais pegou na câmera. E ela está dizendo que também ela conhece muita gente que, depois de mudar do sistema, né, das grandes câmeras para essas menores, acabou até vendendo todo o equipamento que elas tinham de SLR, né, justamente porque da decisão óbvia que ela tomou de partir para um sistema mais leve, mais compacto e mais flexível. Agora eu vou mostrar algumas fotos que mostram algumas diferenças de qualidade de imagem de um sistema para o outro. Essa foto aqui, por exemplo, a Darlene fez com uma Fuji X-T1, segurado na mão, sem tripé, uma situação de baixíssima luz, que é o pôr do sol. Não é um pôr do sol porque o sol, na realidade, já tinha se escondido atrás do horizonte, e é aquela hora famosa que é chamada de Golden Hour, é a hora dourada, existe uma luz muito bonita, uma luz quente, né, que está aparecendo aqui nesse momento. Ela usou um ISO de 3200, com o objetivo que ela usou, uma 18mm, provavelmente com o diafragma todo aberto, e aqui está com o diafragma F4, diafragma 4, e ela usou uma velocidade de 40 avos de segundo. Essa fotografia nessas mesmas condições com uma SLR seria um pouco difícil, não digo impossível, de fotografar com 40 avos de segundo na mão, que já fotografei muitas vezes e saiu nítido, perfeito, fotos tiradas com 30 avos de segundo, com 15 avos de segundo, e com bom apoio. Eu já cheguei até a fazer fotos de 1/8, 1/4 de segundo. Só que esse tipo de situação você tem que se concentrar demais naquilo que você está fazendo, você tem que procurar um apoio extra, né, nessa posição que esse fotógrafo está aqui, por exemplo. Você pode apoiar os cotovelos no joelho para ter uma maior firmeza, vamos dizer assim. O ideal realmente seria usar o tripé, mas se você não tem o tripé na hora, você tem que lançar mão de algumas subterfúgios para poder melhorar a segurança e a estabilidade na câmera. Então essa é uma grande vantagem das câmeras sem espelho, porque a maioria delas vem com um sistema de estabilização de imagem no próprio corpo. Não há necessidade de objetiva, tem um sistema de estabilização, como é o caso da Canon, que é o Image Stabilization, que é aquele IS que aparece na frente da objetiva, ou no caso da Nikon, o sistema de estabilização da Nikon é chamado de VR, Vibration Reduction, redução de vibração. A vantagem dessas câmeras mirrorless, o sistema de anti-shake ou anti-tremida, vamos dizer assim, ele vem no próprio corpo da objetiva. Então todas as lentes passam a ter essa possibilidade de você fazer fotos, por exemplo, onde você fazia numa câmera tradicional sem sistema de estabilização, você fazia uma foto, por exemplo, com 60 avos de segundo, com o sistema de estabilização, disse que tem um ganho até de 5 pontos, né? Então, se você estava fotografando com 60 avos de segundo, você pode fotografar com 60 para 30 pontos, 30 para 15,2, 15 para 8,3, 8 para 4 pontos, e 4 para meio segundo você teria 5 pontos de estabilização. Significa que você poderia fazer seguramente uma foto dessa, um meio segundo, 1/4 de segundo, que você teria a proteção, teria o benefício do sistema de estabilização. Outra característica também interessante que todo mundo está gostando dessas câmeras é que alguma delas traz incorporada já na fabricação, quer dizer, built-in, quer dizer, já vem embutido dentro dela, um sistema de modo panorâmico, né? Essa foto aqui, inclusive, feita com a Fuji X-T1, ela até coloca aqui no final que essa foto não foi cortada no Lightroom e nem no Photoshop. É um modo panorâmico que vem com a câmera e que ela habilitou para poder fazer essa foto. A coisa da qualidade fotográfica das câmeras mirrorless, das câmeras sem câmera, realmente chama muita atenção. Essa foto aqui, por exemplo, está com um tom de pele fantástico, maravilhoso, e propositadamente, não sei, ela teve sorte, talvez, a altura dessa foto. É uma das participantes, um dos participantes do tour lá pela Nicarágua, não é a Darlene que fez essa foto, porque ela não tem essa Olympus, ou MD M5, a Mark II, mas a pessoa fez uma escolha muito legal aqui para mostrar o desempenho da objetiva, que aqui nós temos o modelo com a camisa preta, nós temos o tom de pele aqui nesse close, e nós temos aqui atrás uma outra pessoa
usando uma camisa branca. Apesar dessa pessoa que está aqui no segundo plano, aqui no fundo, estar mais ou menos, eu acredito que um ponto subexposto em relação ao objeto principal, o motivo da fotografia, vocês podem perceber que a camisa dele, que é branca, está rendendo quase que branca, está rendendo com cinzinha bem clarinho. Então a captação, o rendimento dos tons brancos nessas câmeras Olympus é fantástica. E o tom de pele também é muito impressionante, que chama muita atenção. É uma definição também impecável, nem parece ser uma câmerazinha do tamanho que é uma Olympus M5. Uma das características que realmente chama muita atenção dessas câmeras sem espelho, e aqui no caso foi novamente uma Olympus OMD M5, né, a M5 Mark II, ela mostra nessa fotografia aqui a grande escala de tons de preto e branco que ela consegue capturar. Ela tem normalmente as câmeras mirrorless, especialmente esta aqui que fez essa foto, a M5 Mark II, ela tem uma escala tonal muito grande, ela consegue capturar os tons claros, os tons escuros e os tons cinzas intermediários com muita delicadeza e muita precisão. Então isso é uma coisa que, para quem, por exemplo, gosta de fotografar preto e branco, é uma característica, um ponto muito positivo, muito legal. Se você fizer essa mesma foto, desse mesmo ponto, do lado dessa câmera mirrorless, né, dessa Olympus que fez essa foto, se você fizer uma outra foto com uma SLR, você não vai ter esse ganho, essa riqueza de detalhes e sombra e essa coisa de poder gravar a parte que está bem iluminada com certos detalhes e também conseguir esse detalhe na parte de sombra. Essa característica fica mais evidente nessas duas fotos que está aqui na tela agora. Aqui seria a área de alta luz, né? Essa parte do céu e essa parte da torre seria a área de alta luz. E aqui a parte de sombra, essa parte aqui da cruz também traseira, e essa parte seria a sombra profunda, vamos dizer assim, e a alta luz. Existe uma diferença tranquilamente de uns 3 ou 4 pontos dessa área mais clara para essas áreas de sombra, e que estão retendo, estão conservando o detalhe de sombra, isso que é muito importante. Uma SLR definitivamente não faria, não daria esse mesmo rendimento. Elas não têm, como as mirrorless, essa capacidade, essa dynamic range, que é o termo usado para se referir a esse fenômeno em que é possível você gravar bem os detalhes de sombra e de alta luz, chama-se dynamic range, que na época do negativo, na época da fotografia analógica, quem é desses tempos se recorda muito bem, que quando a gente ia comprar um filme para fazer um determinado trabalho, a gente sempre procurava aquele filme que tinha uma latitude de exposição boa. Então, latitude de exposição na fotografia analógica se referia também a esse fenômeno de poder gravar bem a área de sombra, o detalhe também na alta luz, não deixar estourar tanta alta luz e reter detalhe nos dois extremos. E agora com a fotografia digital, esse termo latitude de exposição passou a ser chamado de dynamic range, que seria essa escala tonal que cada câmera apresenta de uma maneira melhor ou melhor, dependendo do modelo, né? Nessa foto aqui, nós podemos perceber também que essa área de alta luz seria nessa parte aqui do muro e nessa parte da fachada, que tem perfeito detalhe, não está nada estourado, não está nada lavado, né? E nessa área de sombra aqui da escada, que tem perfeito detalhe aqui na sombra mais profunda. Se fôssemos fazer novamente uma comparação entre alta luz e sombra, nós vamos ter aqui tranquilamente 2, 3 pontos de diferença entre uma área e outra, né? Eu fiz alguns levantamentos rápidos aqui sobre custo-benefício de cada sistema. A Canon 5D Mark III, só o corpo custa $2.500, já o corpo da Sony Alpha A7R2, que é uma full frame sem espelho da Sony, custa $3.198, um pouquinho mais caro, mas pelos benefícios que ela apresenta, as inovações, os pontos de foco, por exemplo, aqui na Alpha A7R, ela tem mais de 180 pontos de foco, sendo que a Canon tem cerca de, se não me engano, 65 pontos de foco.
E aqui partindo para as outras câmeras mais inferiores, que seria a de sistema cropado, né, a PSC, a 7D Mark II da Canon, o corpo custa $1.500, e a câmera equivalente do sistema sem espelho da Alpha, a gente poderia dizer que é a A600, custa $550 o corpo, quer dizer, uma diferença brutal, muito grande. A Sony Alpha A600 tem 24 megapixels o sensor, e a Canon tem 20 megapixels. A Canon tem um monitor fixo de 3 polegadas, a A600 da Sony tem um monitor flexível de 3 polegadas, aquele monitor que você gira ele para cima e para baixo e de lado para poder fazer fotos aéreas ou foto nível de chão, né? De baixo para cima. A 7D Mark II da Canon não tem Wi-Fi, já a A600 tem Wi-Fi. A 7D tem 65 pontos de foco contra 179 pontos de foco da A600. A taxa de tiragem de fotos da 7D Mark II é 10 fotos por segundo, enquanto que a A600 chega a 11 se estiver fotografando com ISO 25600. As objetivos também, dependendo de cada objetivo, também existe uma pequena diferença de preço. Bom, eu acho que eu me estendi bastante aqui, esse vídeo tem que ser rápido, porque senão as pessoas acabam até desistindo de assistir, mas nós estamos chegando aqui no final. Eu só quero deixar para vocês aqui algumas frases de alguns fotógrafos famosos do relacionamento da Darlene, que fez esse artigo, e eu quero deixar aqui na tela para que vocês leiam esses depoimentos interessantes que o pessoal que fez essa mudança das grandes câmeras para essas pequenininhas estão pensando a respeito.